Olá, tudo bem? A gente está aqui então hoje falando sobre tecnologias sociais, como é que a gente faz a comunicação no online e no offline. Hoje a nossa convidada vai ser a Alessandra Becker, já deve estar chegando por aí. Então vamos começando esse iniciozinho, né, do pessoal chegando, da gente poder... Deixa eu cumprimentar aqui quem está chegando. A Ali já chegou aqui, deixa eu convidar a Ali para entrar. Opa. Vamos ver se a Ali entra. Deu tudo certo. Esse momento eu sempre digo que é um momento de tensão, né, Ali? Vai dar certo, não vai dar certo, o negócio vai conectar, não vai conectar. A sorte é que ontem foi minha estreia, então hoje eu já estou um pouquinho mais, né, segura aqui do esquema, né? Então, eu achei que o teu debut ia ser comigo aqui, mas enfim, a Michelle roubou, mas tudo bem, a Michelle é joia. Foi com certeza. Então é a Michelle conosco. A Michelle, eu sei que ela fez uma estreia maravilhosa contigo, viu, Mi? Que bom. Que bom. Ai, Ali, a gente está, né, nessa questão toda de adequação, de dúvida se a gente está vivendo um momento de transição ou um momento de mudança. Eu tenho colocado muito nas ações onde eu trabalho, seja webinar, seja treinamento, que a gente sim está passando por um processo de aceleração social, né, de todas aquelas mudanças que as empresas estavam na dúvida. Tá na hora de eu fazer o home office na empresa? Quem sabe agora a gente começa a trabalhar de um jeito muito mais colaborativo, os gestores trabalharam ainda menos no modelo comando e controle, que a gente sabe que isso já não está mais em uso, mas as empresas ainda têm várias que estão ainda nesse formato. Então, realmente, a gente está passando por esse momento de aceleração social, né? E quando a gente fala de aceleração social, são três grandes questões que geram um acelerador na sociedade, que é a questão das guerras, das pandemias e das revoluções. E a gente está passando por uma epidemia fortíssima e também uma revolução, falando de Brasil, política, né? De como que vai ficar isso. E com certeza as empresas estão passando por essa transformação aí toda e tendo que se adequar a isso. Então, que bom que tu pôde estar conosco hoje. Quero muito te agradecer. Estou feliz de te ter conosco, viu? Que bom, adorei o convite. Estava com saudade das nossas lives aí que a gente começou aí no início da quarentena. Depois ficamos aí, a gente fez lá em março, né? E aí ficamos abril e maio sem estar juntas aqui por aqui. Então, ficou bem feliz a gente estar estreando no canal do Instagram aqui para mim, né? Para ti não, eu te acompanho também. Mas tanto para fazer esse bate-papo aqui com mais gente também que se interessa por esse tema. Legal. Tu tá me escutando bem? Pô, ótimo. Tudo certo. Tá. Então, não sei se a tua conexão ela deu uma trancadinha. Tu tá no 4G, tu tá na internet, como é que tu tá de conexão? Ó, trancou. Vamos ver se melhora agora. Tá, que deu uma trancadinha de novo. Tá. Ok. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu pedi que a Ali também está presente. Meu nome é Helena Furtado, eu sou fundadora da Com Propósito. A gente trabalha com treinamentos de desenvolvimento de lideranças, equipes, com palestras também. E agora a gente está fazendo toda essa transição, tá, do presencial para o digital, né? Que está sendo um grande desafio, mas por outro lado, assim, um aprendizado enorme, né? De poder ver como é que as pessoas se conectam, como é que as interações acontecem, como a gente pode estar presente de um outro jeito. E que eu noto, Ali, é que a gente, assim, essa geração, 1970, 1980 no iníciozinho, para nós está sendo um pouco mais difícil, mas quando eu vejo os meus filhos, o João, o de 4 anos, ele diz assim, mamãe, eu quero visitar o... E ele pega o telefone, para o Gus, ele brinca com o Gus de carrinho. Tá, mamãe, já viu o Gus, tchau. Então, o conceito de estar presente, como mudou, né? Antes o estar presente era fisicamente, e agora é como a gente se conecta, que é essa questão de estar presente. Então, olha, agora eu quero que te apresente, e aí depois a gente vai começando.
Já gostei que tu já nos identificou aí a nossa era, né? Tu é um pouco mais nova do que eu, aí acho que uns 4 anos, né? Então, eu tenho esse super desafio tecnológico aí. Eu brinco que eu sou a gêmea offline, né? A FAC é a gêmea digital da história e estou sendo obrigada a correr atrás agora, né? Então, sou formada em Relações Públicas pela URGS, ali pela Federal. No século passado, gosto de brincar, né? Porque me formei lá em 97. Então, de lá para cá, obviamente, tive que buscar outras formações para poder desenvolver outras competências. E o contexto era completamente diferente, né? Então, lá atrás também a gente foi meio que obrigada a migrar ali. Peguei o finalzinho da faculdade com a criação dos e-mails da internet, né? Então, eu digo, eu fui, acho que das últimas pessoas que se formou sem ter o Google para ajudar, né? E agora estou, então, fazendo esse processo de aceleração também no ambiente das empresas, né? A Fale é uma consultoria que tem esse apelo do presencial muito forte, da verdade, dos abraços quentinhos, da simplicidade, e que a gente achava bem difícil de migrar isso para o digital. Então, as pessoas nos perguntavam quando que ia ter um evento transmitido pelo web. A gente dizia impossível, porque a gente faz as pessoas conversarem, a gente quer que as pessoas se conheçam, que gere networking localmente. E a gente estava muito enganada, graças a Deus, né? Porque a gente está vendo que é super possível fazer isso usando todas as tecnologias e aplicativos que estão disponíveis aí para a gente. Então, a gente também está nesse desafio, como tu, aí, de fazer essa migração do presencial para o digital. No início dessa quarentena, eu confesso que eu estava bem pessimista, eu estava meio paralisada ali. A tua formação em psicologia pode ajudar a analisar ali as fases, né? Mas eu paralisei e fiquei esperando que alguém me dissesse, agora pode ir, voltou normal. E aí eu vi que isso não ia acontecer no curto prazo, né? Então eu estava esperando um ok para voltar e a gente tava conversando há pouco também, né? A gente tem curso que a gente jogou para frente achando que até lá, agosto, vai estar tudo ok, e agora não tem mais essa certeza de que vai estar tudo ok lá em agosto, setembro, para ter encontros presenciais com muita gente, né? Então, essa migração para o digital, ela foi necessária, mas eu já consegui colher vários aprendizados disso, né? Então, e vários bônus para quem só via ônus, né? Eu via muita dificuldade e agora a gente faz encontros, grupos de estudos, faz curso. Eu estava olhando para o curso de hoje à noite, por exemplo. A gente tem gente do Rio inscrita. Quando que isso aconteceria? De alguém vir para um curso de 2 horas numa noite de fora, né? Então, acho que agora a gente não tem mais esse muro geográfico tão forte. A gente tinha uma abrangência regional, as pessoas vinham de Caxias para cá, da Serra para cá. Mas agora a gente não tem mais essa limitação. Então, todos os pedidos para que a gente pudesse fazer via web ou que a gente pudesse estar em outros estados estão sendo de alguma maneira atendidos, né? Então, acho que é uma super promessa aí, tanto para ti quanto para nós, que a gente trabalha aí desenvolvendo pessoas, a gente com foco em comunicação, em habilidade de comunicar, né? Mas que eu acho que é uma das competências mais demandadas também nesse período, né? Eu acho que é todo esse aprendizado, assim, de como a gente vai estar se comunicando, como que a gente vai estar presente, como que os gestores vão fazer gestão à distância, né? Sem estar com a equipe abandonada. Então, acho que é esse todo o processo de que a gente está passando por essa transformação. O nosso papo hoje, então, pessoal, vai ser sobre tecnologias sociais, como é que a gente faz a comunicação online e offline. E a nossa ideia, minha e da Ari, é que a gente faça um bate-papo. Acho que entrevista é uma coisa meio chata e a ideia é que a gente possa ir se complementando. Mas, Ali, tu aí como uma grande conhecedora das tecnologias sociais, eu queria que nos trouxesse assim, um pouco do conceito, o que que é, e a partir disso a gente vai testando juntas. Eu estava conversando e eu acho que tem uma grande confusão quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa logo em tecnologia da informação, né, em TI, e daí para essa área de empresas de TI. E quando a gente fala em tecnologia social, na verdade, a gente está falando em ferramentas para gerar interação entre as pessoas. Então, tem essa confusão aí na tradução para o português, né, do que é mídia social, né? Social media é mídia social e a gente traduz aqui como rede social. Rede social são pessoas, né? Mídia social é diferente. Lá o Facebook, o próprio Instagram, onde a gente está, são mídias sociais. E aí o convite é que a gente hoje possa falar para além disso, né? Para as tecnologias sociais, que são metodologias para conduzir conversas, que podem também estar no digital, né? Mas que nasceram na sua essência pontos presenciais, né? Então, tem umas bem conhecidas aqui, garanto que da maioria das pessoas, como o próprio brainstorm, ele é um processo que é estruturado como uma tecnologia social, né? Gosto bastante da ideia de que da onde surgem as boas ideias, né? Da origem das boas ideias, que é da colisão de palpites menores, né? Tem um conceito que traz isso.
e que por isso que o iluminismo era tão rico, porque as pessoas se encontravam em cafés e conversavam e juntavam várias ideias menores para criar uma ideia maior. E eu acho que essa foi uma das minhas resistências aí nesse processo de quarentena, né? Não ter mais cafés para a gente poder conversar e se complementando e construindo juntos, né? Mas isso pode ser migrado para o digital. Então, o Brainstorm é uma delas. O Road Café, que é super popular aí, acho, no meio que a gente transita aí, tanto de comunicação quanto de RH, né? O Café Mundial também, como é conhecido, né, traduzindo para o português, é uma tecnologia social. O próprio Aquário também é uma tecnologia social e o Open Space, que é uma condução de grupos super legal. A gente pratica essas metodologias no Art of Hosting, que é a arte de anfitriar conversas significativas, é uma comunidade mundial de práticas de conversas, e também com nomes um pouquinho diferentes, estão lá dentro das estruturas libertadoras também, como tecnologias, e eu participei daí no encontro semana passada de facilitadores virtuais, e todas as estruturas libertadoras estavam postas ali, usando sala simultânea, colocando as pessoas para conversar, e super fluiu. Então, acho que é diferenciar isso e ver como que pode ser apoiado o ambiente digital. Ele pode apoiar essas tecnologias sociais e com o benefício a gente poder estar conectando gente do mundo inteiro para colaborar, né? Se antes a gente tinha que chamar quem estava pertinho, agora a gente tem esse super ganho aí também, né? Eu acho que quando a gente olha assim a questão da zona de conforto, né? Até lá o dia 15 de março estava todo mundo na sua zona de conforto, todo mundo ok, e aí de uma hora para outra a gente é arrancada da zona de conforto. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, a primeira emoção que a gente sente é o medo. E o medo, ela é meu pé de proteção. E quando a gente se protege, a gente se fecha. E nesse momento de se fechar, a gente tem dificuldade de ter ideias criativas. A gente tem dificuldade de pensar em novas possibilidades. Então, a gente fica muito mais no período da escassez, no período da abundância. Então, quando você fala assim que no início estava difícil, é muito disso, né? Agora a gente consegue já ressignificar esses medos, essas dificuldades e buscar resultado. E aí a gente se defronta assim com um mundo de possibilidades que a gente vem fazendo, né? De usar esses recursos, de estar usando outras tecnologias e que a gente, poxa, a vida podia estar no presencial usando essas tecnologias, como também no digital usando essas tecnologias, né? E o que eu tenho notado, pelo que eu sei de vocês aí também, é que como as pessoas estão curtindo aprender de um outro jeito. O que tu tem percebido disso? Eu acho que tem um grupo de pessoas que está querendo aprender e ver dificuldade, resistência aí, às vezes geracional, às vezes da pecinha, que nem eu aqui, que eu acho que nem é tanto por geração, né? Mas que não quer aprender uma coisa que tira do conforto, né? Mas depois que as pessoas experimentam, elas veem que isso faz mais sentido. Eu acho que o nosso grande desafio, a gente tem aí nas últimas 2 semanas voltado com mais intensidade nos encontros virtuais, é entender o público que vai participar. Então, por mais que a gente, como consultora, assim como tu, e quem nos contrata lá dentro do RH, estejam já habituados com esse formato digital, a gente precisa entender para quem que a gente está desenhando esse processo, né? Então, a gente fica super feliz aí descobrindo ferramentas. Dá para usar QR Code para abrir Mentimeter, dá para usar Kahoot, dá para usar N coisas. Só que quem está lá, às vezes, não consegue operar duas abas do browser ali, do navegador, ou não está com o celular na mão, não tem o aplicativo baixado. Então, a gente tem visto que simplificar o processo para que as pessoas possam aderir também é super importante, né? Então, enquetes que a gente estava usando lá no Mente, a gente migrou para dentro do Zoom, que também tem essa habilidade. A gente descobriu, por exemplo, fuçando no Zoom, que a gente pode fazer legendas editora da CNN no último encontro que a gente fez. Tu pode puxar pontos principais da fala e ir legendando quem tá falando. Olha que demais, né? Me sentir a editora da Globo News e CNN ali fazendo. Então tem um monte de coisa que é simples e que a gente nem olhava, a gente achava que era só um encontro para uma reunião, né? Então acho que esse é o convite, que a gente possa olhar para a tecnologia como um apoio para que a gente possa atender as equipes e também o líder, né? Tenho visto algumas iniciativas de criação de fóruns para a liderança. Como que a gente dá conta também desse gestor que está sendo super demandado, já era, né? E como que ele está sendo demandado nesse período com um monte de questão para cuidar, não só de saúde física dos colaboradores, mas também da saúde mental dos colaboradores. Então, acho que é um processo super bacana a gente usar essa tecnologia para dar voz para as pessoas. Então, tem um monte de ferramenta massa, mas eu acho que o principal ponto de partida é entender para quem que vai acessar essa ferramenta. Talvez já o chat seja mais fácil do que usar
um aplicativo grudado nele, né? Então a gente tem usado isso para o que a gente fala muito na comunidade de práticas lá do Art of Hosting, é na inteligência coletiva e na sabedoria do universo, né? A gente diz, quando a gente usa um Proaction Café, por exemplo, a gente diz, confia na sabedoria do universo, confia no processo. Então, as pessoas juntas constroem soluções muito legais. Então, essas tecnologias, elas podem ser usadas para gerar colaboração, cooperação, auto-organização, porque não tem alguém, não tem um prof ali dizendo o que é para fazer ou não, né? Tem um fluxo desenhado, e aí essa inteligência coletiva, ela é emergente, né? Ela surge do campo, como a gente costuma falar. Então, acho que isso é uma grande descoberta e que a gente vê entrando em grandes empresas. Parecia uma coisa lá atrás, parecia uma coisa meio bicho grilice, eu gosto de brincar, né? Que esse povo vai para imersão, abraça a árvore e ficar viajando, falando de campo. Só que bom que está entrando dentro de empresas também essa prática de dar voz para as pessoas, de trabalhar com gestão mais horizontal, e essas metodologias também ajudam a sustentar essas conversas, né? Então, sou super otimista para que isso seja também um bônus dessa quarentena, da gente poder estar mais aberta a tecnologias sociais, a não querer ser o super-herói, como tu disse, né? Não tem mais um líder que tenha que ter as respostas para tudo. Eu gosto muito de um texto da Margaret Whitley que fala da liderança na era da complexidade, né? Que é deixar de ser o líder herói e passar a ser um líder anfitrião, que conversa muito com isso das tecnologias, o quanto que a gente constrói junto com as pessoas, faz boas perguntas para que as conversas aconteçam, em vez de ter todas as respostas. Eu acho que é muito desse caminho aí a nossa tendência de ir criando, pilotando, provando, faz menor numa empresa, faz com um grupo, faz um hackathon, e aí funciona, outros vão querer também, né? Então vai começando pequeno e vai crescendo isso dentro das organizações, né? E acho que uma das coisas interessantes, assim, da gente olhar o corona, da colheita positiva, porque tudo na vida tem o lado bom e o lado nem tão bom. Mas o quanto ele tem nos permitido que a gente seja pessoas, né? Que nós sejamos seres humanos. Porque muitas vezes os gestores antes também tinham dificuldades, tinham pontos de interrogação, as equipes também, e tinham que dizer que estava sempre tudo bem, tá tudo ok. E agora tá todo mundo muito preocupado realmente, porque eu não sei o que está acontecendo atrás da sala da pessoa. Então eu estou enxergando as pessoas aqui e como a gente sabe, toda a fotografia ela é um pedaço da realidade. E eu não sei como essa pessoa está por trás. Todos os webinars que eu tenho feito, os treinamentos com as equipes, eu tenho colocado muito a necessidade de fazer um café da manhã com a equipe, de fazer. E o café da manhã não é mais o café da manhã presencial, mas que a gente marque um horário que você faça um café da tarde, um chá da tarde. Que não seja para falar do trabalho, que seja para a gente poder falar da gente. Como é que vocês estão? E que a pergunta não seja mais tudo bem, e sim como vocês estão. Né? Que a pergunta seja mais aberta, porque se eu pergunto tudo bem, parece que eu quero escutar do outro tudo bem, e talvez o outro se sinta até obrigado a ter isso, né? Então, acho que nesse contexto todo da gente poder dizer, olha como vocês estão, e que a gente vai ter um café, um encontro, um momento nosso. Eu, sexta-feira, estava fazendo um webinar com a equipe da Agnes, que é uma empresa de TI de Floripa, e eles estão fazendo o Divã da Conversa. Então, uma vez por semana ou duas, os gestores fazem o Divã da Conversa com as suas equipes que não tem pauta de trabalho. Ela realmente é para a gente saber como que as pessoas estão, né? O que elas estão pensando, o que eu, como gestor, posso adequar, o que eu, como colega, posso te apoiar. E isso tem um valor enorme quando a gente faz os encontros com as equipes online. Eu tenho notado que assim, tem uma necessidade de contar como elas estão, de como. Outro dia também fez um e foi o primeiro. Estou tendo a oportunidade de fazer vários encontros que são os primeiros encontros das equipes online como treinamento, né? E aí, quando a gente abre, assim, antes de começar, tem toda aquela função: oi, fulano, tu tá aí? Que legal te ver, que saudade que eu tava de ti. Coisa boa poder estar com vocês todos juntos, né? Então, quando a gente fala assim dessa comunicação online ou da comunicação offline, a gente tem que lembrar que essas ferramentas, elas estão à disposição. Elas estão aí para que a gente possa usar, abusar, aprender. E cada vez que a gente dá uma fuçadinha, a gente aprende um pouco mais, né? E que essa função não é só do RH, né, Ali? O RH pode ser um grande facilitador desses encontros, mas, de novo, vamos olhar para o protagonista do gestor e das equipes. Porque eu, como um participante da equipe, eu também posso ofertar para as pessoas, sugerir que a gente faça um encontro, daqui a pouco ligar para um colega que eu achei que está meio offline demais,
saber como é que essa pessoa está. De novo, olhar esse lado positivo do Covid que está nos permitindo lembrarmos que somos seres humanos. Lembrar que a gente tem dificuldades, que a gente tem acertos e que a gente... E antes de tudo, nós, como seres humanos, somos seres gregários, que precisam dos outros, né? Acho que tu trouxe um ponto bem legal aqui, né? A gente tinha feito até um roteiro aqui para conversa, né? Que a tecnologia social ela serve justo para criar relações mais humanas e também criar um processo de auto-organização, que eu acho que é um pouco de conversa com o que tu trouxe. Não precisa esperar que alguém organize por mim, que o gestor chame, que o líder se responsabilize, mas dá a oportunidade para que as pessoas possam protagonizar, né? O último encontro do Art of Hosting que eu participei era justo sobre protagonismo, o chamado do encontro, né? E aí veio muito essa conversa, assim, todas as tecnologias sociais que a gente foi praticando veio muito disso, assim, o quanto eu posso protagonizar também de um lugar de não um palco, né, mas como participante e aprender muitas coisas também. A gente tem usado muito rodadas de, que tu falou também, né, de, como que as pessoas estão, a gente tem usado muita rodada de check-in nos encontros virtuais, para fazer perguntas relacionadas a sentimentos, né? Então, quando a gente traz a questão do sentimento, a gente começa a conectar também as pessoas para que elas possam trazer como que elas estão se sentindo naquele momento. Mas também a gente tem feito check-ins apreciativos, né? Que a gente possa fazer uma pergunta que faça a pessoa pensar em algo bom. Então, o que tu está celebrando hoje? O que teve de positivo no teu dia? Por que tu é grato no teu dia de hoje? Porque às vezes a gente está tão envolto nos problemas que a gente só vê coisa ruim. E aí, quando a gente faz a pergunta, isso a gente fez até num dos treinamentos semana passada. A gente pediu que um dos participantes fizesse uma apreciação para outra pessoa da equipe. E aí, tipo, o cara, o que recebeu a apreciação ali, ficou super emocionado. Veio mais alguém que estava com ele participar da cena junto e mudou o clima. A gente diz que isso muda a temperatura do grupo, né? Então, quando a gente faz uma pergunta apreciativa, positiva, sempre ajuda a gente a criar essa conexão, né? A gente tentar pensar o que eu estou celebrando hoje me leva para um outro patamar, quando a gente usa isso lá numa outra metodologia aí que chama Thinking Environment, que é criar ambiente para pensamento. Quando a gente faz essa rodada de check-in, a gente diz que a gente tem pensamentos melhores quando a gente sabe sobre aquilo que a gente quer pensar. A gente para pensar sobre aquilo que eu quero trazer para o grupo, né? E esse check-in apreciativo funciona muito nessa conexão inicial, né? Então, fica o convite para a gente começar a praticar também um pouco disso, né? Eu assisti a entrevista do Nizam Guanais na CNN, no Mundo Pós-Pandemia, no sábado, repetiu ontem, tem no YouTube para quem quiser assistir, né? Tá e você da colocação dele, que ele disse, tudo bem que a imprensa tem que trazer notícia, mas a gente também não quer só a realidade, a gente precisa também ter um pouco de esperança, a gente quer poder sonhar. E aí não é se alienar do contexto atual, mas não ficar imerso só em coisas ruins, porque tem coisas boas, a gente tem saúde, a gente está aqui, a gente tem um escritório em casa, a gente tem um filho em homeschooling influindo, então, pelo que eu sou grato no meu dia, pela oportunidade de estar conectando com um monte de pessoa que se interessa por esse tema, de estar construindo juntos. Então, eu ter esse olhar positivo, para mim, faz muito sentido, assim, não é ser poliana, mas para mim conecta muito mais as pessoas também, né? É que eu acredito muito que emoções positivas e pensamentos otimistas, eles curam tanto quanto remédio, né? E eu acho que a gente está passando por esse processo todo de uma infoxicação muito pesada. Então, sempre que eu posso, eu gravo vídeo, sim, de uma mensagem positiva. Gente, a Fá, que tá aí dando umas curtidas e mandando os links, é a gêmea da Ali. Tá? E a Fali, que é a consultoria das gurias, é Fá de Fabi e Lê de Ali. Então, é Fali das duas. Tô eu falando de vocês, viu? Né? Que são umas gêmeas amadas, umas gurias assim, queridonas. Aqui a gente tá falando com uma delas, depois a gente vai falar com a outra, que também é top. Então, realmente, e outra coisa é isso, né? Como é que são as comunicações que eu estou passando para as minhas equipes? De que fonte que eu estou bebendo? Quando a gente trabalha, assim, essa parte das tecnologias sociais e a gente usa delas, e eu acredito também da comunicação com os times, com as equipes, se a gente está falando um pensamento positivo, e eu concordo, assim, que não é poliana, é que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? E tem tanta coisa bacana. Eu passei desde que a quarentena aconteceu, eu fui para a fazenda e voltei essa semana. E uma das coisas que, assim, que a gente olhando a natureza, a gente se dá conta, a natureza segue, as árvores seguem frutas, a gente continua com as coisas acontecendo, assim, as crianças, né? E a vida é... Então, acho que a gente também tem que estar atenção de quanto a gente está se infoxicando com coisa ruim, com que canal que a gente escolhe ver na televisão, o que a gente prefere botar para dentro, o brinco, né? Vamos inspirar. O que a gente coloca para dentro?
E o que a gente coloca para ler dentro não é só o que a gente respira, é o que a gente lê, é o que a gente assiste. São as pessoas que estão ao nosso redor, independente de presencialmente ou à distância, mas também estão nos passando sentimentos e fluxos, né, de energia. Então, eu tenho realmente escolhido estar com pessoas mais positivas, eu tenho escolhido ler artigos que fazem bem. E o canal, dentro do meu protagonismo, eu troco do canal quando aquele negócio não está sendo algo que me faz bem. Por que eu vou ficar com uma coisa que não está me alimentando, né? Algo que realmente está levando para um lado para baixo. Acho que o papel dos gestores. Ai, estão dizendo que o meu áudio tá atrapalhando um pouquinho. Acho que o papel dos gestores também é esse de se lembrar disso, né? Como é que tu tem visto essa questão da comunicação e das informações positivas e negativas? Sabe que aqui, como tu, né, a gente tem também um filhote aqui pequeno, então eu assisto muito Scooby-Doo, muito Net Geo Lab, muito desenho animado e filme infantil. E aí escolhi ali ter um momento, sei lá, de meia hora por dia para não ser mega alienada, né? Então, um jornal eu escolho um do dia ali, e esse do fim de semana eu ter assistido o Mundo pós-pandemia tem trazido várias reflexões. Então é um momento de atualização, porque depois fica numa repetição absurda e a gente fica realmente se intoxicando pelo excesso de informação. Então, tem esse termo da infoxicação e também tem da infodemia, né? Também que a gente ter esse excesso de informação é maior, é uma epidemia também, né? Da gente estar soterrado. Então, acho que é um dos convites a gente também escolher momentos, né? Fazer um roteiro do dia, não é porque a gente está em casa que a gente está consumindo tudo que chega para nós. E aí eu acho que isso é super essencial, assim, a gente poder escolher aquilo que a gente quer colocar para dentro da gente, né? Eu, no início da quarentena, tava a louca da que boa, né? Tava brincando, porque tava no momento, tipo, desopilar, fazendo faxina e cozinhando, tipo, Não. não sabia onde é que estavam as panelas em casa, tava a louca dos doces, fazendo pudim, mousses, então era um jeito também de poder aliviar a tensão, né? Então, Aí os botões começam a fazer o isolamento social, eles não se encontram mais, né? eu só uso calça de ginástica, né? Então é bom que começou pra cima, né? Não coloquei mais nenhuma calça jeans, eu acho, desde que começou a quarentena, para não correr riscos de depressão. Mas tenho feito esse processo, assim, de primeiro foi na culinária, que eu acho que é uma das coisas que a arte ajuda, né? Eu tava lendo sobre isso, a importância da arte no nosso dia, tava pintando rolinho de papel higiênico para atividade do Pedro da escola. Eu faço todas as atividades dele. Tu até falou esses dias, um outro encontro nosso, né? De montar a cesta de basquete com papel de jornal enrolado no meio da sala. Então, a gente tem feito todas as atividades da escola e eu acho que isso é importante, a gente dá atenção. O conteúdo nesse processo, né? Eu acho que é olhar para a questão de arte, de esporte, de educação física, a gente monta obstáculo no meio da casa, faz corrida, faz salto em distância no tapete, com marcações. Então, tenho olhado para isso. No início, lá era a questão da escola com esse foco da educação física. E a primeira atividade, agora quando chega a atividade da semana, é a educação física e artes. Depois, a gente está montando uma máquina de somar ali na sala, está secando para amanhã. Depois comecei a me dedicar para a questão da culinária, que eu confesso que nunca mais tinha entrado na cozinha, acho que pelo menos uns 6, 7 anos, não fazia parte da minha vida. E agora tô curtindo, eu vou no supermercado e fico escolhendo os pratos da semana, assim, tô me sentindo a minha mãe, a minha avó, sabe, que termina de almoçar e tá pensando no que vai fazer pra janta, o que eu deixo descongelando pra amanhã, sabe, tô curtindo a vibe, né, também porque a gente tem tempo também pra estar em casa e tá preparando as coisas. E virei a né, eu assisti, tava vendo meus certificados numa escola online, eu tenho 46 certificados nesse período de cursos EAD. Nossa. Mais diversos, assim, agora tô fazendo o Congresso Internacional da Felicidade, tô lá na metade dos capítulos, né, desse que foi organizado, seria presencial lá em Lisboa e não rolou. A metade das aulas. E, então, virei a louca da que boa e do EAD e da culinária, assim. Então, pelo menos a faxina dá uma compensada na culinária aí, né? Para poder ficar em forma no final dessa quarentena. Legal ouvir o teu comentário, porque eu falei, né, aqui que a gente sai da zona de conforto, a gente entra no medo, e depois do medo, a gente entra no aprendizagem, que é o que tu está falando quando a gente começa a reconhecer as coisas boas da mudança. Quanto mais isso começa a fazer sentido para a gente, maior é o aprendizado. E depois do aprendizado, a gente entra na zona de superação, que é tu querer ter novos desafios. Eu sei que o meu áudio está meio ruim, o pessoal já me falou, mas eu agora não estou com fone de ouvido, então eu vou falar mais devagar para ver se não dá interferência. Então é isso, né? A gente sai da zona de conforto
encontra o medo, se protege, aprende a lidar com esse medo para que a gente vá para depois para essa zona de superação. E eu tenho notado que realmente as pessoas estão fazendo esse caminho de poder estar aprendendo mais, de estar ressignificando. E aí, de novo, né? Eu acho que essas tecnologias sociais, para nós que trabalhamos com treinamento, estou vendo que várias pessoas que entraram também trabalham com treinamento, são professores. E como que a gente pode estar colocando isso no nosso dia a dia? Eu fico imaginando lá a guerra de 1940, aquelas, né, a Primeira Guerra Mundial, que foi antes, que não tinham recurso nenhum de tecnologia para poder aprender, para poder se desenvolver. Então, de uma certa forma, a gente também está num outro momento e que tem muito recurso. O que que tu sugere de recurso aí para as empresas poderem estar colocando para os professores, para os consultores? A gente aqui tem usado muito o Mente, que eu aprendi com a Tati, que está aqui nos olhando, que é uma parcerona também nossa. O Zoom, que quem não sabe ainda, o Zoom está em parceria com a Simpla, então dá para usar, mais que assinar o Zoom. O que mais que tem de ferramenta? Ontem que a gente estava falando do mural.com, né? Que é outro que a gente também pode estar usando. Então, a gente tem muita possibilidade. A gente mesmo à distância está entregando um conteúdo bacana. Tem muita coisa a gente está usando. A gente fez na semana passada também um workshop para mostrar para um cliente como que usa as ferramentas. A gente fez um tour ali em várias ferramentas que são parecidas, mas que funcionam como um quadro branco, por exemplo. Se a gente sente falta de estar lá com flip chart atrás, a gente pode ter tem ferramentas, tem aplicativos que simulam o quadro branco. No próprio Zoom tem um, mas aí só quem é o anfitrião da sala é que escreve. Mas tem aplicativos de quadro branco que são colaborativos, né? Então todo mundo cola post-it, todo mundo escreve junto, todo mundo faz a colheita da conversa. A gente descobriu muito massa para check-in e quebra-gelos digitais ali, que chama a Roda Decide. Que a gente vai lá e cadastra, é uma roleta, a gente cadastra as perguntas e aí cada participante gira a roleta uma vez e cai numa pergunta. Então, a gente cadastrou algumas perguntas lá da Elisa Zingano, lá o Perguntas em Ação. Dentro escolheu, de acordo com o perfil do cliente, algumas perguntas que fizessem sentido para aquele check-in, jogou para dentro da roda e as pessoas giravam e respondiam aquela questão. Então, tem várias, até ferramentas de quebra-gelo digital, né? Que fazia no presencial, funcionam também no digital, né? Eu acho que é importante a gente pensar o que a gente quer usando tecnologia social dentro da empresa, né? Que não é só fazer uma reunião via Zoom, que a pessoa se conecta sem vídeo, outra cai da ligação, a outra tem conexão ruim, a outra tem barulho do fundo, mas usar esse espaço para cocriação e fazer a empresa funcionar muito mais em rede mesmo, né? A gente poder ter relações de fato mais colaborativas, acho que é uma competência também super demandada nesse processo, né? A gente poder desenhar um produto ou um serviço novo funciona também usando a inteligência coletiva e ver o que emerge daquele grupo que está participando. A gente poder A Fá tá dando um monte de dica ali do Kahoot. A gente usou colas aqui para nós. Muito bom, Fá. Segue. A Fali tá na digitação de todos esses aplicativos, todos eles. Super bem. Olha que eu tenho dificuldade de conseguir criar conta, manusear. Eu acho que um dos grandes ganhos é a gente poder ter resultado mais criativo. A gente hoje vai estar falando sobre isso também, sobre como que a gente consegue destravar nossa criatividade nos processos de comunicação interna e como que a gente consegue solucionar problemas de maneira mais rápida, né? Então, acho que tem uma diferença grande ali também para pontuar aqui entre interação e participação, porque participação significa ser parte de algo que já existe, algo que é dos outros, então eu sou participante. E interação é um processo de construir junto, em vez de ser um processo de adesão na participação, da integração como uma ação conjunta. Eu acho que esse é o nosso grande convite aí quando a gente usa tecnologia social, né? E até tinha lido para ti antes a citação que eu gostei bastante aí num desses cursos. Encaixo. Que as ideias como as uvas dão encaixo, né? Então eu acho que é isso, assim, quando a gente está em encaixo, a gente consegue ter muito mais ideias, né? Eu acho que esse é o convite e o desafio, e acho que tem que começar daqui a pouco numa área da empresa, a prototipar. A gente usa, já viu prática até de processo seletivo usando o Road Café, né? Para colocar as pessoas para conversar e ver o que surge daquelas mesas. Então, é começar devagarinho, ver aquilo que faz sentido. E isso tudo pode ir para dentro do digital, né? Acho que quando a gente tem consegue anfitriar bem esse encontro, consegue usar ferramentas simples. A gente tem experimentado aí a Pedro no Teams, na escola, né? Eu tenho certa dificuldade. A gente participou de uma outra aula
dado semana passada do Google Meet, mas porque tem muita empresa também que não está com o Zoom logado, porque teve um período que o Zoom teve algum segurança, Probleminhas. né? Mas no ambiente virtual, acho que o grande convite é convidar as pessoas para colaborarem à distância e também criar essa sessão de interação entre um encontro e outro, né? A gente tem usado o WhatsApp como uma rede de apoio para isso também, para provocar as pessoas, compartilhar práticas e grupos temporários, né? Porque se a gente entra num grupo, mais um grupo do WhatsApp para eu silenciar. Não, é usar naquele período em que o projeto está sendo desenvolvido como uma troca de compartilhamento, que daí acho que traz aquele quentinho que a gente tinha também, né? Para dentro desse virtual. Por isso tem tanta gente fazendo happy hour online aí, né? Cada um tomando sua bebidinha em casa, não precisa dirigir depois, mas é usar a tecnologia para conectar as pessoas, para gerar de fato interação. Acho que esse é o convite, assim, né? Acho que permitir que as pessoas conversando, trocando ideia, alimentando conteúdos relevantes, é um pouco da intenção também dos próprios grupos de WhatsApp, que já existiam desde antes da pandemia também, né? Tá ali trocando. E o que eu tenho notado, assim, é o primeiro encontro é o mais difícil. É onde as pessoas têm mais dúvida de como que vai ser. Vai rolar, não vai rolar, vai ser legal, não vai ser legal. As pessoas vão gostar, não vão gostar, né? Depois do primeiro, flui tudo e as pessoas veem exatamente o que tu está falando, né? Que tanto faz a forma. A questão é que a gente tenha recursos para isso, que a gente consiga oportunizar para os participantes essa conexão de estarem juntos, de estarem se sentindo próximos. Eu vou ver se eu consigo pegar o fone, só um pouquinho. Peraí, tá aqui do ladinho. Vou botar o fone aqui para ver se melhora um pouquinho da minha voz, que tá ruim o áudio. Mas, Ali, e o que tu acha que a gente pode estar ofertando de diferente aí para as áreas, para as empresas? O que vocês estão trabalhando mais na Fale nesse momento? A gente acabou sendo provocada ali pela Malu, acho que tu conhece. A Malu fez o nosso último encontro da formação de Business Partners, né, que a gente já está em várias juntas, aí a Malu, o Leitão, a gestora, ele está última turma falando passado. Ele nos provocou ali no final do a compartilhar com a equipe dela como que elas conseguem gerar mais interação, mais interativo esse mundo digital. As pessoas, eu disse que nossa vantagem no período é que todo mundo está mais aberto ao erro, né? Deveria ser sempre, mas todo mundo está se experimentando. Se você jogar no Natal, perdoa mais, porque é uma eu vejo uma tolerância maior, né? Então, uma das coisas é isso, é como ferramenta até para abril sobre facilitação, e era um foco presencial, a gente incluiu um módulo digital e colocou no ar de novo. Ele seria em agosto, a gente puxou para julho, porque é uma demanda que as pessoas estão nos pedindo, assim, preciso botar na minha mochila mais ferramenta, mas não é só a ferramenta, é como que tu conduz um grupo, né? Então, isso é uma das e falar dessa questão da liderança nesse novo. A gente está aí com o aberto de planejamento de comunicação interna e marketing. Acho que tem muita gente precisando rever. Planejei lá no fim do ano e o contexto mudou, né? Então, em que contexto, onde que a pessoa está, essa minha persona da comunicação interna mudou. Então, como que eu posso adequar o meu plano de comunicação dentro de casa, né? Então, ou eventualmente olhar para essa comunicação. Então, a gente relançou. Esse já teve umas 10 vezes esse curso, já está novo, aí tem bastante gente inscrita, já está confirmada. E para isso, né, planejar para a jornada do colaborador também. Lançou de novo o curso de Employee. Acho que as pessoas estão olhando melhor a jornada do meu cliente, do pautas que estão surgindo para a gente, né, que eu acho que é importante olhar para as pessoas e se experimentar. Eu acho que o grande convite é que está todo mundo mais aberto. A gente mesmo, né? Tu também é uma pessoa que pega a estrada bastante. Quantas vezes a gente viajava até março, né? Meu último encontro presencial foi no passado, né? De 16. Sim, eu lembro daquele encontro. A gente sempre estava beijo, se dividia a chima, né? Aquela coisa meio mais fria, assim, né? Se ensaiando ali. E a gente até aquela data, tipo, viajava um monte de reunião, de apresentação, de prospecção, de alinhamento de briefing, porque a gente achava importante a nossa presença no cliente, para mostrar que importa, que a gente não vê distância, que a gente valoriza. Mas hoje, esse digital tem trazido também essa mudança, né? As pessoas preferem que sejam virtuais, a gente otimiza tempo, tem que fazer muito mais, render o dia do que tu investir um dia inteiro em estrada. Ele também, porque
mais objetivos, mais direto ao ponto, né? Então, acho que tem muita vantagem junto, né? São coisas que não devem voltar a ser como eram. E que bom, né? Que a gente vai poder fazer, utilizar, render mais o nosso recurso aí, nosso patrimônio mais precioso, que é o tempo, né? Então, a gente está ganhando muitas horas. Eu falo por mim, né? Muitas horas no dia, com essa questão de não ter deslocamento. Eu, nesse período inteiro, abasteci o... Isso foi Não. eu falo de indicador, né? O indicador, né? Abasteci o carro uma vez, desde março ali, o time na tua casa tinha voltado da praia, não estava muito cheio, e nesse período inteiro, aí, desses meses, eu estou trabalhando tão bem quanto. Acho que é um indicador que pode influir nesse ambiente digital, né? Com certeza. Eu estou usando o fone, não sei se melhorou a minha voz ou não. Faz um sinal positivo aí. Melhorou? Sim? Ah, então tá, que bom. Para mim Tá estava bom. igual? Ah, para ti estava bom. Bom, mas alguém reclamou. O que eu queria perguntar, assim, ao menos o que eu tenho visto, é que realmente essas mudanças de briefing, daquela reunião que antes a gente tinha que ir para São Paulo para perder mais tempo no voo, não sei o que, realmente elas estão sendo remodeladas e que as pessoas também estão qualificando isso de uma outra forma, assim como tu disse, né? Ah, agora meu tempo está rendendo mais. Então, acho que a gente também tem que aproveitar esse tempo que está sobrando para também, de novo, ter conversas significativas com a empresa, poder retroalimentar aquilo que a gente está errando e que a gente está acertando. Eu tenho notado muito os gestores querendo acertar, seja no feedback, seja na reunião, esse cafezinho, seja na forma de cobrar das equipes e as pessoas também querendo acertar de um outro formato. E, por outro lado, as equipes dizendo que os gestores estão com dificuldade de fazer gestão para eles, né? Então, as equipes tendo muita dificuldade de lidar com esse gestor, porque para ele também é novo. E para as equipes também, os gestores reclamando, poxa vida, agora como é que eu cobro da minha equipe? Como é que eu acompanho? A questão do acompanhamento, ele mudou muito, né? Se antes eu acompanhava por horas de trabalho, agora eu tenho que acompanhar por entrega. E isso também é uma mudança de mindset necessária, mas que para aquele gestor ainda do comando e controle, para aquele gestor que ainda precisava ver para quê, o São Tomé sabe que se a equipe está aqui, ele está produzindo, mas se a equipe não está aqui, o que eles estão fazendo? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer mais perguntas. De novo, né, as perguntas abrem possibilidades, as perguntas fazem com que a outra pessoa também se sinta no direito de poder colocar como é que ela está sentindo ou não. Então, acho que usar todas essas ferramentas que a gente está falando aqui e que a FA nos dá um monte de cola aí nos escritos, para poder fazer perguntas para as pessoas de como é que está o modelo de gestão, como é que a empresa pode continuar nos próximos meses com esse modelo ou não. Tem algumas empresas que já anunciaram que mesmo depois da pandemia, elas vão continuar com home office justamente porque estão notando esses ganhos. Ao invés de eu fazer um investimento super alto para aumentar a minha sede administrativa, daqui a pouco eu vou pegar esse valor e vou investir num outro recurso. Né? Então, está nos sobrando, ou vai nos sobrar esse tempo de deslocamento, esse tempo, ou esse valor da alimentação, esse valor do deslocamento que a gente tinha antes, e que a gente possa, então, aproveitar ele para também poder ressignificar para nós e trazer para a consciência como é que eu estou me sentindo, quais são as minhas dificuldades, no que o meu gestor podia estar mais presente, no que eu poderia estar me fazendo mais presente, porque na empresa todo mundo era visto, mas tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, no mundo virtual agora, eu não posso mais circular, né? Como é que eu estou fazendo para ser visto pela empresa? Como é que eu estou apresentando os meus projetos? Então, pessoal, quem puder trazer mais recursos para a empresa, eu tenho certeza que os gestores querem acertar. Eu tenho mais certeza ainda que as equipes querem entregar, mas a gente precisa se ajudar. É novo para todo mundo, fazem 3 meses só que a gente está com esse formato todo. Tem um estudo da SAP que trouxe que em 2018 nós tínhamos 32,5% da força de trabalho em home office. O ano passado, esse número subiu para 35%. E no final de 2020, pós-Covid, a expectativa é que a gente tenha 60% da força de trabalho em home office. Tá? Então, é muita gente em home office num espaço de tempo muito pequeno. De novo, é um acelerador social que a gente está passando. E dentro de um processo de aceleração social, de em 3 meses, botar todo mundo para casa, botar a ferramenta para funcionar,
tem erros, tem acertos, tem aprendizado. Então, acho que a gente poder levar para a empresa tecnologia, poder levar para a empresa possibilidade de atuar de uma forma diferente, né, é super importante. E aí, de novo, acho que essas tecnologias sociais, elas tomam um espaço gigante. A questão da comunicação no online, no offline também. E acho que é isso, né? A gente lembrar de ser visto, da gente poder estar contribuindo com tudo, a gente lembrar que ser líder não é um cargo, é uma atitude. Eu posso ser auxiliar, eu posso ser assistente, eu posso ser analista, eu posso ser especialista, eu posso ser presidente e ter ou não essa competência de liderança. A gente tem falado bastante que feedback é presente, né? E acho que é um dos contextos que a gente tem trazido mais, assim, de quanto que eu consigo trazer um feedback para o líder também, né? Porque o líder esteja aprendendo nesse processo. Acho que tinha no início da pandemia aí muita reunião para botar o olho no olho de comando e controle, como tu trouxe, e vi vários 50 mais reuniões, abre e fecha turno, exaustas disso. E gostei muito de ouvir esses dias a expressão hell office, né? Então tem gente que tá em hell office, né? Então, eu queria fazer reunião com a minha equipe toda hora, porque o cara tá em casa, com filho em casa, com mulher em casa, com marido em casa, com filho de organização. Fez aquele equipe que para ele, na sede, fazia agora faz esse contexto, né? Mudar o observador e se colocar nesse cada vez para outra pessoa, né? Para ela, talvez ela for melhor de noite, quando todo mundo dormindo, ele vai olhar, ele esteve com a gente, uma história vontade, trouxe no encontro da passada, e o irmão dele mostra há muito tempo, tem essa modalidade de trabalho, que ele disse que a gente está vivendo hoje não é home office. Então, se a pessoa está ruim, não coloca a culpa, porque a gente está preso em casa, com todo mundo preso, com criança, então, sem poder comer em restaurante, né, até pouco tempo atrás. Eu, de casa, uma aleijada, então, acho que é isso. Já... O áudio tá falando, Fá. Eu acho que tá falhando o teu áudio. Às vezes fica um pouco ruim. Também a gente, inclusive, já quis fazer nesse horário, que é um horário que tem menos congestionamento de lives e coisa, porque tá todo mundo aqui, né? E, bom, tu falou de uma competência que eu tenho falado muito também, que é a tolerância. E eu, bem quando começou toda a pandemia, eu tenho feito vários vídeos. E no momento, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu fazia os vídeos para ajudar as pessoas. Até que eu me dei conta que os vídeos estavam me ajudando, né? Era o momento que eu parava para poder me arrumar, para poder me maquiar, para poder trocar de roupa, para pensar no que eu ia falar. E um dos vídeos eu falei sobre tolerância. E a tolerância, nesse momento, ela não é só a tolerância para o outro. Ela é uma tolerância com a gente mesmo, né? Da gente poder saber que sim, vai errar, que vai acertar, que esse home office, como tu dissesse, ele não é o formato ideal, digamos assim, ele é o formato possível, uma vez que a gente está isolado de outras coisas. Tu mesmo falou que nesses 3 meses botou uma vez só gasolina no teu carro. Tu está sendo um exemplo, assim, de isolamento social. Eu não vou nem contar de mim, porque eu tô dando curso em Caxias e é presencial, tô fazendo algumas coisas, assim, presenciais também, não no volume anterior, mas a gente tem feito. Mas essa tolerância, ela é importante com a gente, com a nossa empresa, com os nossos gestores, com a nossa equipe, com a nossa família. A tolerância, ela é, para mim, uma das competências mais importantes nesse momento. A gente tem falado muito de resiliência, que sim, a gente tem que ser resiliente com o processo, mas eu acho que junto com a resiliência, a tolerância ao erro, ao acerto, aquela dificuldade daquele dia que tu não tá tão bem, porque tem dias que a gente acorda e diz, puxa vida, mas hoje podia ser domingo, né? E é terça. Hoje podia ser não sei o quê. Porque tem dias que a gente não tá tão bem. A gente, de novo, por toda a questão da mudança social e dos processos, inclusive das pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, que ao invés de dizer, e aí, como é que tu tá? E esperando que a pessoa também nos dê um retorno positivo, vem uma chuva de água fria, né? E, então, acho que a tolerância, ela é muito importante. E na comunicação online, offline, enfim, às vezes também a gente vai falhar na comunicação. A gente queria ter feito de uma forma e acabou fazendo de outras, mas eu quero contar um erro que a gente teve aqui de comunicação.
e que dele acabou saindo um produto novo. A gente fez a palestra Gestores como vão suas emoções, gestores não são super-heróis, como vão suas emoções, e eu fiz o card dela para oferecer para as empresas. E a ideia era que as empresas oferecessem para os seus colaboradores, né? E aí acabou que várias pessoas físicas entraram em contato conosco para querer a palestra, porque as empresas não contrataram ou porque não tinham orçamento, mas o João, o Paulo, a Luana, a Ana queriam o curso na pessoa física. Então, de uma falha de comunicação nossa, que não ficou tão claro que era para ser um evento fechado na empresa, a gente acabou lançando, então agora dia 18, às 14 horas, vai ser uma palestra online e ao vivo comigo, em que eu vou estar falando de toda essa parte aí de inteligência emocional, das dificuldades que a gente está tendo, do homeschooling, que talvez eu não tenha filho no homeschooling, mas a minha equipe tem, o meu gestor tem, os meus pares tenham, né? Que às vezes quando a gente não está passando por aquilo, a gente nem sabe como é que é, e é muito complexo, a gente está mais acostumado, mas enfim, é um processinho de aprendizado. Agora mesmo, eu estava aqui na live contigo, acabou de ligar uma coleguinha da minha filha, eu tive que recusar, não sei se vocês viram que deu uma piscada, porque ela usa o meu celular para tudo. Então, são essas coisas que a gente tem que ter a tolerância e acabar sabendo que às vezes sim, a comunicação pode ter um erro, mas desse erro a gente pode gerar um acerto. Então, essa palestra que a gente está fazendo, que está num valor super promocional aí, é um exemplo de um fruto de um erro. A gente lançou também um curso para falar da liderança no Novo Mundo, que nasceu de uma sessão de mentoria que a Carla Furtado, que é Sim. da formação que eu fiz em Felicidade Interna Bruta, me mentorou ali num período que eu estava tipo, onde que eu vou. E ela disse justo isso. Ele mudou de mãos, né? Tu nem ouviu. Faça mais sentido. Então, estamos segurando recursos para poder pagar a folha. Foi questão de ser simples, para a pessoa que né? Então, a gente desenhou para a questão do trabalho. Olha a questão da comunicação. Tá, então, tem que também criar um capítulo para falar disso. O curso que fala da liderança do Novo Mundo trata dessa comunicação on e offline, né? Esse Novo Mundo tem esses dois, que a Ariane Feijó, que teve quem gosta de chamar de online. Mas nem on nem off, né? Então, como a gente fala online, também a tecnologia social, que foi a pauta da nossa conversa até agora, também ela é online, ela é no on e ela é no off, né? Então, a gente está aí, fez um bem bolado também para trabalhar para liderança, falando lá dos níveis de escuta, do conceito de escuta da teoria 1, usando lá a liderança transcendente, lá do livro do a liderança e propósito, que eu curto muito também. A gente usou o palhaço psicanalista para falar das questões ebas, como base também, que é um abominável escutador, que quer ser um bom ouvinte. E também um capítulo sobre escuta digital, né? Que é um pouco de dar ferramenta para as pessoas que sem empresa não têm condições de investir. As pessoas estão muito dispostas e sedentas disso, né? Então, acho que acabou que essa sessão de mentoria gerou várias ideias e a gente mesmo propôs várias mentorias gratuitas. A gente deu várias... A conexão... Melhorou? Não, a tua conexão tá cortando um pouco. Bom, mas a gente também já tá bem no finalzinho. O tempo voa, né? Que coisa bem estranha isso. Parece que a gente entra aqui para esse mundinho quadrado e uau, acaba. Mas olha só, eu queria que agora tu dissesse o que vocês estão de novos eventos online aí abertos para quem quiser ter interesse. Enfim, pega aí teu finalzinho para poder te despedir do pessoal e dizer o que vocês têm de diferente, o que vocês estão ofertando, porque, enfim, gurias, acho que falou de comunicação, as gurias aí têm um trabalho maravilhoso. Enfim, não é à toa que a gente é parceiro em vários projetos e eu me orgulho muito disso. A gente falhou porque minha bateria que estava entrando no fim aqui, minha bateria está bem bugada. Ali o carregador acho que deve melhorar. A gente também então propôs para quem quiser, ainda está valendo, a gente fez sessões gratuitas de mentoria para quem está na área de comunicação interna das empresas, não sabe como redesenhar o processo, então a gente fez lá já 5 sessões, está aberto, porque a gente não limitou, quem precisar de ajuda nos chama, a gente está super disponível para trocar ideia sobre isso. E a gente está com vários cursos abertos, então eu entrei pelo Instagram da FARE ali no
na nossa bio ali tem o link para todos os cursos abertos que a gente tem, de planejamento de comunicação interna. Hoje vai começar o de criatividade para comunicação, de jornada do colaborador, dessa liderança no novo mundo, com um enfoque da comunicação. Então, o Conecta também, que fala de ferramentas de facilitação, já está no ar também, dentro desse link. Aí fica um convite para nos seguir no nosso perfil ali da Fale. Eu até fiz questão de ser pro da Fale, porque o meu perfil é privado, ele deu uma filtrada. Mas o da Fale a gente está super disponível, responde. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto também, a gente fica super disponível. @Fale Consultoras, LinkedIn, Instagram, Facebook. A gente super responde por ali. Legal. Aqui na Compropósito a gente tem essa palestra no dia 18, às 14 horas, que é Gestores Não São Super-Heróis, Como Vão Suas Emoções. Então tem no bio, tanto da Helena Brochado Oficial, como da Você com Propósito. A gente tem a formação em Inteligência Emocional, que vai começar no segundo semestre em Porto Alegre, ela está rolando em Caxias. Tem a nossa formação, que é da Compropósito e da Fale, em consultoria interna, que vai ser no segundo semestre. A gente está pensando ainda se a gente vai fazer presencial ou online, porque a gente acha que tem ganho das duas formas, né? Então, daqui a pouco, online, a gente consegue estar em vários estados e estar oferecendo um pouco do nosso conhecimento e trocar com as pessoas. Então, a gente está aí pensando em coisas, né, Ali, para poder estar oferecendo aquilo que a gente sabe, mais do que a gente sabe, aquilo que a gente gosta, porque a gente tem paixão por estar com as pessoas, em poder estar dividindo o nosso conhecimento. Dá para spoiler, Helena, da nossa escola com propósito aí também, que tem várias coisas para colocar na rua, né? Que a gente vai trazer. Isso, a Escola com Propósito é uma junção de vários consultores, né, que as gurias da Fale estão também, para que a gente possa ofertar coisas diferentes, que a gente, enfim, gosta do jeito de uma, gosta do jeito da outra, ok, aqui a gente também pode estar trabalhando juntos. Então é isso, a gente acredita muito que juntos a gente é mais forte. Tem a Michele da Reputação, que está aqui conosco, que também trabalha a parte de comunicação, a Tati, que também está nos assistindo, que também está conosco na Escola com Propósito. Então tem bastante coisa aí para a gente poder estar inventando, né, tá se conectando, e não talvez de forma presencial logo, mas de outras formas, que foi o que a gente conversou hoje, né? Tem tanta tecnologia maravilhosa que está à nossa disposição, que a gente pode usar, tem tantas outras formas da gente conseguir levar o conhecimento e também aprender, porque eu acho que tudo na vida é um eco, né? As coisas vão e voltam. Então eu quero muito, muito, muito te agradecer a oportunidade de estar contigo, dizer que eu sou tua fã, e que, enfim, que daqui a pouco a gente está de volta aí em uma outra live com outro assunto. E que tenha sido bem bom para vocês também. Gurias, quem está aí, nos sigam, né? Nos Insta, da Fale, da Você com Propósito, da Helena, enfim. A gente responde muito. A gente é bem conectada, né, Ali? Muito conectada. Quero te agradecer mais o convite. Adorei nosso bate-papo. E vamos criar outros aí pela frente aí, porque eu acho que teremos uma longa jornada no digital, né? Então, quero muito estar de novo aí que a gente possa conversar sobre outros temas também. É isso aí. Um beijão e até daqui a pouco. Beijo, boa semana. Pra ti também. Tchau, tchau. Tchau.